Quase todo mundo já teve um problema que poderia ser levado à justiça, né? Mas alguns desses problemas não são grandes ações e devem ser tratadas pelo Juizado Especial Cível, ou como ele é mais conhecido, o Juizado de Pequenas Causas. E não é por isso que eles têm menos trabalho, não. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2015, havia 7 milhões de processos tramitando nos Juizados Especiais Cíveis. Então a gente vai entender melhor como é que é a atuação deles e tal com a advogada e professora Priscila Menezes. Priscila, obrigada por sua presença aqui, ter encontrado esse horáriozinho na agenda, que eu sei que é corrida. Qual que é a função, então, dos JECs, né, como se chama, o Juizado de Pequenas Causas? Então, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Bom, na verdade, os Juizados Especiais Cíveis, como você mencionou, eles servem para que a gente trate questões que, na verdade, são de menor complexidade. Não é que eles sejam menos importantes, mas são questões que têm um menor valor a ser discutido. Então, existe um teto de 40 salários mínimos, né? E até 20 salários você pode pleitear, entrar com essa ação, inclusive sem auxílio de advogado. A gente sempre orienta que a pessoa procure um profissional, que pode ser um advogado particular, pode ser a defensoria pública do seu estado, para você mais saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, mas até 20 salários você pode inclusive atuar sem a presença do advogado. Então nós temos esse limite de valor. Nós temos também... Mas a maioria prefere estar com advogado, não? É uma segurança, né? É uma segurança, as pessoas se sentem muito inseguras, não conhecem as leis, e nós temos um emaranhado de leis sem fim. Então as pessoas se sentem mais acolhidas. Bem herméticos às vezes, né, que a gente nem consegue compreender direito. E até na discussão, durante as discussões, ela fica muito com medo da outra parte aparecer com um advogado, então é melhor já ter o meu, mas seria possível até pleitear sem advogado. E a gente tem também, é bom passar, que não são todos os problemas que podem ser resolvidos nos juizados. Pois é, essa era a minha próxima pergunta. Quais são e como é que a pessoa pode avaliar se o que ela tem nas mãos é um processo que pode ser aberto no juizado? Então, o primeiro filtro, na verdade, é o valor. Você saber o valor que você está discutindo já é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, na verdade, diz respeito à matéria que está sendo discutida. Se for um problema de divórcio, de guarda de filho, de pensão alimentícia, não dá para resolver no juizado especial cível. Exame de paternidade, por exemplo? Não tem como, né? Inclusive, foi bom você mencionar isso, inclusive, qualquer problema que demande alguma perícia, ai, caiu meu telhado, não dá para resolver em juizado. Né? Problemas, às vezes, de você tem um imóvel alugado e choveu, fica pingando, e aí eu quero processar o proprietário, como é que fica? Se depender de perícia para verificar se aquilo realmente aconteceu ou não, já não tem como ser no juizado, tem que ser numa vara cível. Então, esses são os maiores filtros em relação à matéria, que, na verdade, é mesmo criado para direito do consumidor. Tanto que quem pode entrar com essas ações são ou pessoas físicas, tipo a gente, ou microempresas e empresas de pequeno porte, também podem. Até quem tem funcionários, então. Sim. Mas, obviamente, não questões trabalhistas. Não, né? Tem que ir para a justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Tá, ótimo. Bom, e aí, nesse caso, o que se avoluma mais lá? Porque aí você tá listando, né, problemas diretos ali que você tem, um extravio de uma mala, né, alguma situação que você não tenha conseguido resolver. E em questões de empresas, né? Eu imagino eu sei que até pouco tempo as empresas de telefonia e de serviços em geral, né? Luz, gás, telefone, elas acabavam sendo o maior volume que chegava nos pequenas causas. Ainda são? Continuam, né? Que a gente brinca que são o top 5. Então você tem as concessionárias de serviços públicos, que são luz, energia e gás, muito por corte indevido. Né? Não pode ter entendimento pacificado do tribunal, está com débito antigo, mas o atual está em dia. Não pode cortar o serviço da pessoa, tem que achar um outro jeito de negociar. Uma vez por ano, geralmente, os tribunais fazem mutirões, e aí essas empresas que são as campeãs de processo, né? Aliás, é uma medalha muito ruim de se ter, mas comparecem nesses mutirões, comparecem todas lá e fazem muitos acordos. Nós temos também as companhias telefônicas, porque todo mundo sabe, quem já tentou cancelar um serviço telefônico já passou pelo drama. Depois a questão de TV a cabo e as companhias aéreas também. Quer dizer, cobranças indevidas, em geral, vão parar lá no juizado de pequenas causas. E sempre que houver alguma cobrança indevida, o consumidor verificar que ele está pagando uma taxa a mais, ele pode pleitear a devolução em dobro
pelo Código de Defesa do Consumidor. É importante ele saber isso. Contanto que o teto seja esse que você falou, né? 40 salários mínimos. Isso, 40 salários mínimos. mínimos. De quanto hoje ele não está dando 38 mil, ele está dando 37.480, os 40 salários. Para pequenas coisas mesmo, né? E a ideia do... Porque, assim, a gente, em geral, como a gente falou, precisa de um advogado para ir junto, né? Porque a gente não entende das leis, não sabe o que vai escrever lá no processo, né? Mas quando a pessoa quem está nos ouvindo nesse momento e já viu que ela tem uma causa que poderia ser pertinente, poderia entrar com processo no Pequenas Causas, começa por onde? Acionando o advogado ou vai para a internet, entraria em algum site? Como faz? Então, na verdade, tem alguns caminhos que podem ser percorridos. Se a pessoa estiver se sentindo muito insegura, ela pode procurar um advogado particular, que ela conheça, que tenha sido indicado, ou ir para a Defensoria Pública. Mas o que é importante, eu acho, e daí é muito legal vocês abrirem esse espaço para a gente conversar, é que a gente terceiriza muito a solução dos nossos problemas, né? E aí, toda a lógica do judiciário agora está muito voltada até para a questão da conciliação, da mediação, da gente tentar, até numa tentativa de desafogar o judiciário, resolver os nossos próprios problemas. Então, acho que tem 2 pontos aí na sua pergunta. O primeiro é o consumidor, em geral, perder um pouco desse receio de pleitear os direitos dele. E se ele quiser ir sozinho, ele vai procurar no juizado mais próximo da residência dele. Existem juizados espalhados pelos bairros da cidade inteira. Então, se ele jogar no Google, juizado Madureira, juizado Pavuna, né? Ele vai encontrar um juizado próximo da residência dele. Que são bairros aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E mas qualquer obviamente, você está falando cidade, disso para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. 5.500 e tantos municípios. Né? Então, ele pode ir, ele não precisa, uma preocupação que as pessoas me perguntam muito, né? Mas aí eu não sei qual é a lei que eu tenho que botar, qual é o artigo que eu tenho que botar. Não precisa, o juiz conhece o direito. Então, você conta a historinha, é isso? É exatamente isso. É uma redação de escola. É dizer, olha, aconteceu isso, eu liguei para tal lugar, o protocolo está aqui, eu falei com fulano. É explicar o que aconteceu. E a pessoa pode acompanhar o processo dela pelo site? Sim, é muito fácil. Todos os tribunais dos 27 estados têm sites, né? E você, com o número do seu processo ou pelo seu nome completo, você consegue, logo na primeira página dos tribunais, tem logo assim, consulta. E aí você escolhe o filtro, se é o número do processo, se é o seu nome, você acompanha tudo direitinho. No dia que você der entrada, você já sai de lá com a data e o horário da sua audiência marcado. A gente até tem o site aqui para mostrar que é do TJ, né? Que é do TJRJ, esse? .jus.br, funciona, né? muito bem. Aí, se for São Paulo, é SP, né? E vai sempre mudando, a sigla do seu estado, né? Mas é sempre TJ, isso, que é o Tribunal de Justiça, né? Para quem não acompanhou. E por ali você, com o seu nome completo, você falou, não precisa nem saber o nome do processo. Não precisa nem saber o número do processo. E aí você também vai tendo o encaminhamento, né? Quando é a próxima audiência e tudo mais. De horário, local onde você tem que comparecer. Em geral, se resolve na primeira audiência, Priscila? Sim, o índice de acordos é alto. A verdade é que a maioria das empresas, quando você está processando uma empresa do outro lado, o advogado da empresa ele já tem um teto com o qual ele pode trabalhar. Então, dependendo do que for, ele já faz o acordo ali mesmo, porque é menos um processo. Se não resolver ali, vai ter que marcar uma outra audiência. Então, a pessoa tem que voltar outro dia, perder trabalho, embora seja justificável, se faltar o trabalho para comparecer a uma audiência. Para muitas pessoas, às vezes, é um transtorno. Então, na maioria dos casos, resolve logo na primeira audiência de conciliação. Muito bom. Priscila Menezes, não é à toa que é professora também, né? Que ela explica de uma forma muito didática, acho que todo mundo que nos viu entendeu. Muito obrigada de novo, muito obrigada viu? pelo convite. E você aí de casa, se quiser rever essa conversa, mandar para alguém, tá lá no site futuraplay.org. Até uma próxima.